Você precisa desenvolver essas características se você quiser ser aprovado. Existe um conjunto de habilidades e características que toda pessoa que já passou em concurso tem. Mas eu vejo que muitas pessoas não conseguem desenvolver essas características e habilidades porque elas não sabem direito o que é para fazer, elas não têm referências. E eu já te adianto que se você ainda não desenvolveu essas características, você não vai passar. Nesse vídeo eu vou te explicar por que as referências são fundamentais para que a gente atinja nossos objetivos, vou te falar as características que você precisa desenvolver se quiser ser aprovado e vou te revelar como que você consegue mudar a sua personalidade para que você se torne uma pessoa vencedora. Porque no fim das contas você não quer simplesmente passar numa prova, você quer ser um aprovado, você quer ser um vencedor, que consegue não apenas superar os concorrentes, mas se auto-superar. Então se você quiser saber o que você precisa começar a fazer para mudar sua mente e sua personalidade para se tornar um aprovado, se inscreve no canal e fica até o final. Meu nome é Simone Lemos e eu sou concursada do cargo de Analista de Comércio Exterior da MDIC, que é um dos melhores concursos do Executivo Federal. Eu concilio o trabalho de Analista de Comércio Exterior com o de Psicóloga Clínica. Eu me formei primeiramente em Economia e depois que eu já era aprovada, eu fiz Psicologia, que é a minha verdadeira paixão. Então eu estou nesse contexto de estudo para concurso, de aprovação e de desenvolvimento pessoal há 14 anos. Eu comecei a estudar com 22 e fui aprovada com 23. Inclusive, se você quiser saber da minha história, eu vou deixar o link na descrição e um card no final desse vídeo. Mas então eu já acompanhei muita coisa. E eu te digo, por experiência pessoal e por tudo que eu já vi por aí, que existe um conjunto de habilidades e de características que toda pessoa que não só foi aprovada em concurso, mas que teve algum tipo de sucesso, desenvolveu ao longo da vida, ou nessa etapa específica em que eles estavam se preparando para essa vitória. E eu falei desenvolver, porque essas características não são necessariamente características que a gente nasce com elas. Pode ser sim que algumas pessoas tenham tido uma maior propensão ou uma maior aptidão para isso, mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver. Você pode sim aprender, reforçar, desenvolver, praticar e se tornar cada vez melhor nisso. Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem, eu fui para Aruba e lá tinha um pintor, um artista que era bem conhecido localmente. E a gente conversando, eu mostrei para ele alguns desenhos meus, porque eu tenho uma aptidão para desenho, eu tenho uma certa facilidade. Aí ele viu meus desenhos e ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim: "Ah, legal, você tem talento, mas agora você precisa desenvolver a sua arte." E, gente, arte, a gente pensa que a arte é puro talento, que você vai chegar lá e fazer uma coisa e vai sair um negócio incrível. Mas não, o que ele falou é verdade. Você precisa desenvolver a sua arte, você precisa praticar, você precisa estudar, você precisa fazer mais e mais, você precisa errar, você precisa acertar, você precisa corrigir seus erros, você precisa descobrir seu jeito de fazer aquilo. Então, desenvolver essa habilidade, porque só talento, só ter nascido com alguma aptidão, não basta. A gente precisa desenvolver isso. E o que a gente faz quando a gente está querendo aprender alguma coisa nova? A gente pega referências. E por que as referências são tão importantes? Bom, eu vou te falar aqui 5 motivos. O primeiro motivo é a orientação. A partir de uma referência, você tem um ponto de partida, você sabe uma direção, você sabe para onde ir e, muito importante, você sabe onde você está ao longo desse processo. Então, ter uma referência te ajuda a não se sentir tão perdido ao longo desse processo todo. Segundo motivo é a inspiração. Quando a gente vê exemplo de uma pessoa que já fez o que a gente está querendo fazer, a gente se inspira, a gente se motiva e a gente também se encoraja. Quando a gente vê pessoas que já conseguiram, isso ajuda muito no nosso foco, na nossa determinação. A gente vê que é sim possível chegar lá, porque outras pessoas já passaram por isso e outras pessoas já chegaram lá. Terceiro motivo, aprendizado eficiente. Quando a gente pega o exemplo de outras pessoas, a gente vê onde que elas erraram e onde que elas acertaram. Então a gente consegue aprender com os erros delas e reforçar aquilo em que elas acertaram. Então isso torna o nosso desenvolvimento mais eficaz, mais rápido, melhor aproveitado. Quarto motivo, o desenvolvimento de habilidades específicas. Então, gente, existe uma infinidade de habilidades, de características que a gente pode ter, mas quando a gente tem um objetivo específico, a gente precisa desenvolver habilidades específicas, e são as referências que nos ajudam a ver o que exatamente a gente precisa desenvolver, e é isso que eu vou falar já para vocês. E por fim, o quinto motivo, a construção de uma base sólida. Quando a gente vê o que as outras pessoas já fizeram, a gente pode ter uma fundação, uma base
para a gente construir a partir dali a nossa experiência, o nosso aprendizado. Mas a gente vê o que é fundamental, quais são os passos extremamente necessários que todo mundo que já passou por aquilo desenvolveu. Então é uma base para que a gente possa, a partir disso, construir a nossa trajetória. E com base nisso, eu vou dar agora para vocês um conjunto de habilidades, de características que vocês têm que ter se vocês quiserem ser aprovados. E olha, gente, eu já peço desculpas aqui, porque eu não consegui reduzir essa lista. Eu pensei, eu li e reli, eu pensei nas pessoas que eu conheço que já foram aprovadas, que tiveram sucesso na vida, e eu não consegui enxugar. Eu vi que todas essas pessoas, elas têm essas características em comum. Ou se elas não têm para o resto da vida, pelo menos quando elas estavam ali se preparando para isso, elas desenvolveram. E eu até já proponho aqui uma tarefa de casa para vocês observarem. Depois que vocês ouvirem essa lista, eu quero que vocês pensem nas pessoas que vocês conhecem que têm sucesso. E aí parem para observar se elas realmente têm ou não têm essas características. Eu acho difícil que vocês vejam alguém que construiu uma coisa bacana, uma coisa importante, que teve que se dedicar, que não desenvolveu tudo isso daí. Parem para observar. Mas ok, e quais que são essas características? Gente, são 12. Falei que eu não consegui enxugar, mas eu vou tentar ser bem breve aqui para não tomar muito tempo de vocês. E eu coloquei aqui numa sequência lógica que para mim fez sentido, que é desde o comecinho do preparo para concurso até a aprovação ou inclusive até a reprovação, porque lidar com frustração também é uma habilidade que vocês precisam desenvolver. Mas eu quero que vocês entendam que isso daqui não precisa ser adquirido uma de cada vez. Esse é um pacote de habilidades mentais, de características que vocês precisam desenvolver como um todo. Então, mesmo que seja algo que vocês precisam ter ao longo do processo ou mais pro final, já é bom que agora no início vocês comecem a praticar isso, porque é um conjunto de características, é um tipo de mentalidade que vocês têm que ter, é a mentalidade do aprovado, é a mentalidade da pessoa de sucesso, a mentalidade de alguém que conseguiu algo muito importante. E a característica número 1 é: os aprovados são pessoas de iniciativa. Falei, né? A gente tem que começar aqui pelo começo. Então, quem passou, quem já fez uma trajetória bacana de sucesso, é uma pessoa que teve iniciativa, que ela se propôs, que ela foi lá e fez, e ela tem iniciativa na vida dela. Se vocês ficarem esperando as coisas acontecerem para vocês, o material saltar na frente, um chip que vai colocar todo o conhecimento na cabeça de vocês, ou ficarem sempre dando desculpites, vocês não vão ser aprovados. Então, número 1, vocês têm que ter iniciativa. Característica 2, elas aceitam desafios. Então, normalmente, as pessoas, quando elas se deparam ali com um obstáculo, elas acham que aquilo é intransponível, aquilo se torna algo maior do que elas, algo que não deixa que elas vão para frente, que obsta o caminho delas. Já o aprovado, ele vê essa dificuldade e ele encara como um desafio, ou seja, ele é maior do que o problema. Ele vai pensar em formas que ele pode superar aquilo, ele vai superar esse problema. Então isso não é um obstáculo, é só um desafio que ele precisa superar. E isso já leva à terceira característica, que elas acreditam na própria capacidade. E, gente, se tornar uma pessoa mais autoconfiante, sair da insegurança e ir para o estado de autoconfiança, é um tema para um vídeo inteiro. Inclusive, eu tenho esse vídeo no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e um card ao final do vídeo. Mas eu sugiro fortemente que depois desse vídeo vocês assistam esse, porque eu expliquei exatamente como que vocês podem sair de um estado de insegurança para um estado de autoconfiança. E isso é extremamente necessário. Se vocês não acreditam na capacidade de vocês, vocês não vão conseguir passar. O passo número 1 é vocês acreditarem que é sim possível, que vocês conseguem. Então isso é uma característica fundamental das pessoas de sucesso, dos aprovados. E como os aprovados acreditam na própria capacidade, quarta característica, eles são corajosos. Então, gente, coragem não é a ausência de medo. É ir apesar do medo, vai com medo mesmo. Vocês sabem do risco, mas vocês bancam o risco, vocês calculam o risco. E nesse cálculo também entra qual que é o risco de não fazer nada, qual que é o risco de ficar parado, minha vida vai continuar como tá. Pode ser que eu gaste muita energia, pode ser que eu não consiga, pode ser que eu seja reprovado, é um risco, mas eu prefiro arriscar. Então, pessoas vencedoras são pessoas que bancam o risco, que são corajosas, que vão apesar do medo. E isso leva à quinta característica, elas assumem o compromisso. Elas assumem o compromisso com elas mesmas. Missão dada é missão cumprida. Elas vão e fazem. Vai ter adversidades? Vai ter, mas elas vão fazer isso, vão cumprir o que elas se propuseram, apesar das adversidades. Sexta característica, elas têm humildade. E aqui é um pouquinho controverso, porque eu conheço várias pessoas que já passaram no concurso ou que têm sucesso na vida que não são nem um pouquinho humildes. Porém,
Para conseguir conquistar as coisas, a gente precisa estar numa posição de humildade. A gente precisa saber que a gente é um aprendiz, que a gente tem muito ainda para aprender. A gente precisa aceitar que a gente vai errar, porque é só aprendendo com os nossos erros que a gente consegue se desenvolver. Então, pelo menos no momento de preparação de vocês, quando vocês estão construindo ali algo que vai ser a fundação para uma coisa muito maior, muito importante, vocês precisam sim ter humildade. É só quando a gente tem humildade que algo consegue entrar dentro da gente, que a gente consegue aprender. Então, se vocês ainda não têm, ou se no futuro não quiserem mais ser humildes, quiserem ser snobs, beleza. Mas nessa fase vocês precisam desenvolver sim a humildade, a posição de aprendiz, de não saber as coisas e estar aberto para aprender coisas novas. Sétima característica, elas são disciplinadas. Aqui, né, pessoal, consenso, unânime, não é mesmo? Se você quiser fazer algo importante para você, uma construção, algo grandioso, disciplina são as pequenas coisas do dia a dia que tornam isso uma construção grande. Então não tem como você conseguir algo grandioso sem a disciplina, sem o trabalhinho do dia a dia, sem cumprir as metas a que vocês se propõem, as pequenas ali mudanças que vocês precisam fazer, que está muito relacionada com a oitava característica, que é administrar bem o tempo. Gente, nosso tempo é um recurso escasso. Na verdade, o nosso tempo no estudo para concurso é o recurso que a gente mais precisa aprender a lidar, porque ele é muito escasso. A gente só tem 24 horas por dia e ainda a gente sabe que essas 24 horas do dia não são iguais para todo mundo. Tem gente que já sai lá na frente, que tem uma vida mais privilegiada. Dependendo da situação de vocês estão saindo ali de trás. Então, gente, vocês precisam muito saber administrar o tempo de vocês. Saber que horário que dá para estudar, que horário que não dá, o que vocês precisam cortar, o que vocês precisam priorizar, por onde começar. Fundamental, gente, para se organizar, para saber o que vocês precisam fazer, vocês precisam costurar as ações de vocês no tempo. Não basta saber o que precisa fazer, vocês precisam amarrar isso na linha do tempo. Em que momento eu vou fazer, que horas eu vou fazer, quando que não dá para fazer de jeito nenhum, quando que eu posso ali brotar, criar 15 minutos a mais para eu resolver pelo menos umas 5 questões. Então, administração do tempo, gente, vocês precisam desenvolver isso. Nona característica, importantíssima também. As pessoas que construíram algo, elas souberam adiar o prazer. Então, abrir mão do prazer momentâneo em nome de algo maior e melhor, numa promessa de futuro. Eu vi uma frase que eu achei bem legal, vou deixar aqui na tela. Uma boa parcela de sucesso em qualquer empreendimento envolve, em algum grau, abrir mão dos prazeres imediatos em nome de algo mais satisfatório no futuro. Então é isso, pessoal, é triste de aceitar, é difícil, mas é a vida. Vocês vão ter que fazer isso se vocês quiserem ser aprovados. Já entendi agora! 10ª característica, os aprovados são resilientes. A gente ouve muito falar isso, que a gente precisa ter resiliência, mas você sabe o que significa? Essa é uma palavra que vem lá da física e essa é a característica de alguns elementos em que eles podem se adaptar a determinados contextos, mas uma vez que esse contexto desapareça, eles voltam ao estado de antes. Então, ao longo do processo, vocês vão lidar com muitas frustrações, vocês vão lidar com desafios e vocês vão ter que se adaptar àquilo. Talvez vocês sejam reprovados em algum concurso no meio do processo, mas vocês precisam voltar ao estado de antes, ao estado de estudante, com a determinação e seguir adiante. Então, é a capacidade de se alterar, mas voltar ao seu estado basal. Então, é importantíssimo isso, gente. Vocês precisam ser adaptáveis, mas vocês também precisam ter a base sólida ali de vocês. 11ª e penúltima característica. Os aprovados assumem as responsabilidades. Eles não são vítimas. É óbvio que muitas coisas acontecem ali na nossa trajetória ao longo do caminho, mas muito mais importante do que aquilo que acontece com a gente é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. É o que a gente faz com o que fizeram conosco. Então é vocês saírem da posição de vítima das circunstâncias, do destino, das pessoas, das situações e vocês assumirem o protagonismo da vida de vocês. Aprovado é protagonista. Aprovado é criador da própria história. Aprovado não é vítima. Eles assumem a responsabilidade pelo que acontece. Então, a resiliência quando alguma coisa deu errado e aí também o que leva à 12ª e última característica, eles também se sentem merecedores. Então, se você fez a sua parte, se você assumiu o compromisso, se você assumiu as responsabilidades, quando a coisa dá certo, você se sente merecedor por aquilo. Não é, um golpe de sorte, as coisas deram certo por um golpe do destino. Não! Vocês fizeram por onde? Vocês sabem exatamente o que vocês precisaram fazer
torcer para aquilo dar certo. E deu certo. Então agora é comemorar, é celebrar a vitória, é se sentir merecedor com tudo isso. E aqui agora a gente está o compilado aí com essas 12 características, né? Então se vocês quiserem dar um print aí, a hora é agora. Mas e aí, gente? Quem é que fez bingo, hein? Difícil, né? É difícil ter tudo isso. Por isso que é uma coisa que vocês precisam ir desenvolvendo ao longo do tempo. Vocês agora conseguem pensar numa pessoa de sucesso e que vocês conheçam que não tem essas características? Talvez vocês até encontrem aí algum exemplo ou outro, mas eu digo, gente, a imensa maioria, sei lá, 95% das pessoas que eu conheço tem essas características e que vocês precisam desenvolver pelo menos na hora em que vocês estão estudando. Vocês precisam ser disciplinados pelo menos aí nesse processo. Se depois vocês não quiserem mais ser, se vocês quiserem ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos ou o resto da vida de oba-oba, beleza, vocês podem. Mas nessa fase é importantíssimo que vocês desenvolvam essas características. E nessa hora você deve estar me perguntando, né? Tá, Simone, eu já sei que tem que desenvolver essas características, mas eu não tenho tudo isso, eu não fiz o bingo aí nessa tabela. Como que eu vou desenvolver isso daí? Como que eu vou desenvolver essas habilidades? Calma, jovem, eu vou explicar aqui pra você. Mas antes de seguir adiante, vamos recapitular o que a gente já viu até agora? Eu comecei o vídeo te falando que existem algumas habilidades e características que toda pessoa que já foi aprovada desenvolveu e que se você quiser passar, você também precisa desenvolver. Também expliquei sobre a importância das referências e te dei 5 motivos que corroboram isso. E depois eu falei sobre cada uma das 12 características e habilidades que você precisa desenvolver se você quiser ter a mentalidade e os hábitos de um aprovado. É bastante coisa, né? Então, se você gostou, deixa aqui sua curtida, comenta alguma coisa pra mim e também, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E agora eu vou te falar qual que seria a sequência lógica disso tudo, porque você já sabe o que você precisa fazer, mas agora você quer saber como que você vai fazer tudo isso. Mas como esse assunto é muito importante, esse vídeo já tá muito longo, eu vou deixar esse tema pro próximo vídeo, mas o vídeo já tá aqui na descrição e tá aqui no card, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijão!